Boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do Estado para Hegel, né? Nas aulas passadas nós falávamos sobre o surgimento do Estado para os contratualistas, Maquiavel e os contratualistas, né? Hoje, enfim, nós vamos falar sobre o surgimento do Estado, então, para Hegel, tá bom? É um pouco diferente, nós vamos ver agora, nesse momento, que Hegel, por exemplo, ele não defende a ideia de justnaturalismo, ou seja, de direito natural, tá? Bom, vamos lá então. Segundo Hegel, a ciência política, ela segue a história, ela não antecede a história, mas ela segue a história. Por que Hegel vai falar sobre isso? Porque, segundo ele, a história, ela não é um acúmulo de fatos justapostos do passado, né? Não é uma justaposição de fatos do passado que fica no passado e pronto. Mas a história, ela é viva, ela é ativa, né? Ela é trazida ao presente a todo momento. Então, sendo a história dinâmica, tá? A ciência política deve logo seguir o processo histórico. Bom, para falar sobre isso, Hegel, para defender a sua tese, Hegel vai utilizar um método chamado método da dialética, tá? E quem é o Estado para Hegel? O Estado é a síntese geral. O Estado sintetiza, numa realidade coletiva, a totalidade dos interesses contraditórios. Então, o Estado na sociedade ele é a síntese dos interesses contraditórios de seus membros, tá? Então, o Estado é quem dá personalidade para o homem, certo? O homem não existe, ele não pode ser pensado fora, como uma criatura fora do Estado, entendeu? Então, o Estado é quem vai dar essa personificação, esses direitos para o homem. Por isso, o Estado antecede o homem, não o homem biológico, claro, né? Mas o homem civil que tem os seus direitos na sociedade. Então, o Estado, ele antecede esses direitos, tá? Ele vem antes, ele vem primeiro, é ele que cria o homem, tá? Ele que personifica o ser humano. Bom, segundo Hegel, então, o homem tem desejo de ser reconhecido na sociedade. Todos os seres humanos têm desejo de ser reconhecido. E esse desejo de se exteriorizar, né, de dominar o outro, é que vai alimentar e que vai sustentar esse processo dialético. Veja bem, existe uma luta, então, entre quem domina, quem se consegue se exteriorizar, e quem é dominado. Na sociedade, Hegel defende que é sempre assim. Alguém sempre está dominando e outro é dominado, tá? E o homem luta pela dominação. Quando isso acontece, quando ele consegue dominar, ele está na posição de senhor, e quem é dominado está na posição de escravo. Então, existe uma luta entre senhor e escravo. Ora, Marx, mais à frente no socialismo, né, no marxismo, vai beber na fonte de Hegel e vai aproveitar isso aqui, essa dialética, e vai dar o nome de dialética materialista, onde ele estabelece uma luta entre senhor e escravo, entre burguês e operário, né? Todos já conhecem a história. Bom, e a origem do Estado segue esse processo dialético. Portanto, o Estado surge na sociedade num processo dialético, ok? Bom, primeiro, nós temos em Hegel a tese, a antítese e a síntese. O Estado é a síntese final dos interesses contraditórios de uma sociedade. Quem surge primeiro, então? A tese, a família. O que é a família? A família é a síntese da contradição dos seus membros, tá? Os membros familiares têm contradições, têm pensamentos diferentes. E a família sintetiza essas contradições, certo? Então, numa sociedade, a família é como uma tese, tá? Bom, o que seria a antítese para Hegel? A sociedade civil. Ela supera a divergência entre os membros familiares, certo?
Então, a sociedade civil ela é construída a partir dos membros familiares, tá? Inclusive, Hegel vai dizer que é na sociedade civil é que surge a desigualdade social, onde uns dominam os outros, escraviza os outros, né? E o Estado, então, seria a síntese. Tá? A síntese seria o Estado, que representa, sintetiza, melhor dizendo, o interesse final, tá? Das contradições dos membros da sociedade civil. Assim surge o Estado para Hegel, surge a partir das contradições que existem entre as pessoas, tá? Na sociedade civil, na família e tal, e etc. Então, assim, nasce o Estado para Hegel. O Estado não nasce de um contrato social, como diziam os contratualistas, tá bom? Bom, mas quem é o Estado, afinal de contas? O Estado é racional, tem direito supremo sobre os indivíduos. E esses indivíduos devem pertencer ao Estado, devem ser membros do Estado, tá bom? Porque o Estado tem soberania. Nesse caso aqui, quem é o soberano é o Estado. O governo é soberano. Bom, o Estado garante a liberdade moral. Ele é como um Deus terrestre. Hegel vai longe, né? Eu tenho um amigo que diz que nem o próprio Hegel entendeu o seu pensamento. Mas ele vai longe, né? Ele vai dizer que o Estado é como um Deus terrestre. Ou seja, os homens não devem obediência a Deus e à igreja, os homens devem obediência ao Estado, segundo Hegel. Bom, aqui na sequência, a gente vai ver que o Estado não se fundamenta na vontade dos indivíduos, pessoalmente, particularmente, e nem em contratos, já falamos sobre isso, né? O soberano, então, ele é um monarca hereditário que personifica o homem, tá? Então, existe em Hegel uma monarquia hereditária. O soberano, ele ganha esse poder, esse cargo, essa posição, pela hereditariedade, certo? Bom, mas Hegel, ele vai defender uma monarquia parlamentarista. Como que funciona esse parlamento em Hegel? Assim como Montesquieu, Hegel vai defender a ideia de três poderes. Quais seriam esses poderes? O governo, que tem poder supremo, absoluto, né? O parlamento. Quem forma o parlamento? São pessoas designadas pelo passado e por sua situação na sociedade. São pessoas de renome, que têm uma história na sociedade, tá? Então, essas pessoas são da confiança do povo. Hegel escolhe essas pessoas na sociedade para elas formarem esse parlamento. E qual é a função do parlamento, já que o governo tem poder absoluto e supremo? O parlamento ele serve como órgão consultivo. Quando o governo precisa, ele consulta os parlamentares, apenas como órgão consultivo. Mas, na verdade, quem cuida de fazer as leis é o próprio governo, né? Bom, também tem uma terceira pessoa nesse poder, que são os funcionários. São escolhidos pela experiência e eles vão ocupar os cargos públicos, executar mesmo o administrativo do Estado, né? Mas elas são pessoas escolhidas exatamente pelas experiências na sociedade. Diante disso, nós já vimos que as leis são criadas, elaboradas e impostas ao indivíduo, e ela deve ser cumprida sob ameaça de punição. Quem não cumpre a lei vai ser punido. Isso é semelhante aos contratualistas, Hobbes, Locke, com exceção de Locke, que era um pouco mais brando, né? Mas Rousseau, inclusive, também, né? Então, quem não cumpre a lei vai ser punido, tá? E Hegel também segue nessa mesma direção. Bom, eu vou ficando por aqui com essa aula. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Curtam meu vídeo, se inscrevam no canal, deixem os seus comentários para a gente continuar fazendo aí esse trabalho com vocês. Boa noite, muito obrigada e estamos aqui encerrando a nossa aula por hoje.